cristão, por amar ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele é chamado a renunciar o mundo, a renunciar o seu pecado, a renunciar toda a sedução do mundo. O cristão, quando ele diz sim ao Senhor, quando ele entra para o povo de Cristo, quando ele se deixa ser levado pela graça de Deus e se torna um homem, uma mulher de Deus, ele é chamado a nascer de novo, a nascer da água e do Espírito. O homem, quando ele tem uma experiência com o Senhor, ele é transformado. Isso acontece no sacramento do batismo, quando o homem tem uma experiência com Deus e ele encontra o amor do Senhor, ou melhor, o Senhor o encontra. Quando abrimos o nosso coração, acontece então a chamada conversão, mudança de vida, a metanoia. É o Senhor que entra no nosso coração, cura as nossas feridas, dissipa a escuridão e nos traz para a luz do seu Espírito Santo. O homem, quando ele é batizado, olha que graça que acontece. O homem, quando tem a experiência do batismo, ele deixa de ser uma criatura de Deus, ele passa a ser um filho amado de Deus, ele faz parte agora do povo amado do Senhor. O batismo tem uma importância muito grande, porque todos nós nascemos com o pecado original, herdamos o pecado de Adão e Eva, a desobediência de Adão e Eva no paraíso, a qual Adão e Eva foram expulsos do paraíso por desobedecer o Senhor. Como Adão e Eva são os pais da humanidade, tudo iniciou com eles, Deus o criou, mas eles rejeitaram a graça de Deus, então eles foram expulsos do paraíso. Então toda a humanidade herdou o pecado original. Então no seu batismo e no meu batismo temos a graça do perdão do pecado original. Olha que graça maravilhosa. Entramos para o povo de Deus, somos perdoados do nosso pecado original. E o que acontece conosco? Nós trazemos as sequelas do pecado original. É por isso que, mesmo perdoado do pecado original, fazendo parte do povo de Deus, nós temos a fraqueza. O apóstolo Paulo diz que é a inclinação que temos diante do pecado, é o desejo da carne. O homem, nesse mundo, ele tem 3 inimigos, que é o mundo, Satanás e a sua carne, os seus desejos, que quer impulsioná-lo para o pecado, que quer impulsioná-lo para a perdição. Então há um combate espiritual interior entre você e os seus desejos, os seus impulsos. Então estamos combatendo diariamente para agradar o coração de Deus, para fazer a vontade de Deus, porque Santa Catarina de Sena dizia o seguinte, que basta um pecadinho, mínimo que for, para ofender grandemente a santidade de Deus. Deus, ele acha horrível o pecado do homem, mas Deus não nos condena, pelo contrário, ele é misericordioso para nos restaurar, para nos ajudar a nos libertar. Então o pecado é bem claro, ele é horrível aos olhos do Senhor e ele destrói o homem, ele tira o homem da graça, ele quer destruir a vida do homem, a santidade e a eternidade do homem. Mas João Paulo, da onde veio o pecado? O pecado é uma invenção angélica, foi Satanás que inventou o pecado, ele não criou, porque Satanás não pode criar, só Deus tem o poder da criação. Mas Satanás, ele inventou, era uma forma de sedução para tirar o homem da graça de Deus, para tirar o homem da presença do Senhor, porque a graça, a santidade nos faz estar na presença de Deus. O pecado nos afasta da presença do Senhor, nos afasta da graça e do amor do Senhor. O homem sem a graça de Deus, ele é vazio, ele é oco, ele é triste, ele é enfermo. Mas quando ele está próximo ao Senhor, ele é santificado, ele é preenchido pelo amor do Senhor. Então o pecado, sendo uma criação angélica, ele se torna muito difícil de ser combatido, sim ou não? É difícil. E por que é difícil? Porque é uma criação de um anjo, de Satanás. Deus, bem sabendo da dificuldade que o homem
estava longe do seu amor, estava longe da sua graça. No Antigo Testamento, era-se usado muito o sangue dos animais para a purificação do homem. O homem, de uma forma simbólica, se cobria com o sangue dos animais para ser purificado, para poder se aproximar de Deus. Mas nada salvaria o homem, nada faria o homem voltar para o coração de Deus. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso e trancou o Éden. Colocou 2 anjos de 15 metros com a espada, um tocando a espada do outro, e proibindo que qualquer pessoa entrasse no jardim do Éden. O céu estava fechado para o homem. Somente Jesus, morrendo na cruz, poderia pagar pelos pecados da humanidade. Poderia então abrir as portas do céu. Você sabia que no grego, igreja significa carol? Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. O Senhor está de braços abertos. Se olharmos a paixão de Jesus, aonde Ele pagou pelos nossos pecados, aonde Ele nos deu a liberdade, porque através de Jesus na cruz, Ele está de braços abertos, nos chamando a voltar ao coração de Deus. Por isso que igreja significa carol. Carol é Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. É Deus insistindo no coração do homem. É Deus chamando o homem a renunciar o mundo, a renunciar o pecado e viver a graça eterna. Então, através da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o homem tem uma experiência de salvação. Jesus veio nos salvar. Não é mais necessário o sangue dos animais, porque o sangue dos animais não abria o céu, não podia salvar o homem. Agora o Cordeiro de Deus, ele é crucificado, ele é sacrificado, e é o sangue de Deus que é derramado através de Jesus. Este sangue tem poder de libertar o homem da morte, do pecado. Satanás, ele adquiriu poder sobre o homem quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecou. Então Satanás tinha poder sobre nós, mas através da morte de Jesus na cruz, foi tirado esse poder dele, e nós temos a graça de voltar para o céu. Mas João Paulo, então nós estamos libertos, salvos, então acabou? Não, há uma batalha espiritual, há uma luta, onde travamos para poder agradar o coração de Deus, se aproximar do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer o seguinte, não precisa pegar não, vai dizer: procurai a paz com todos, e ao mesmo tempo a santidade, a qual ninguém pode ver a Deus. Sem a paz no coração do homem, nas suas atitudes, e sem a santidade, o homem não consegue ver a Deus. É necessário uma luta interior contra o nosso eu, contra a nossa carne, os nossos desejos, para poder agradar ao Senhor. O homem precisa sair do seu egoísmo, do seu orgulho. Santo Agostinho dizia o seguinte, que o orgulho, ele é tão terrível que converteu um anjo num demônio. O orgulho de Satanás, que era antes um anjo do Senhor, um anjo de luz, ele começou a ter inveja de Deus, e ele quis ser como Deus. Mas o que aconteceu? Apocalipse 12:7, houve uma batalha no céu, e Miguel e seus anjos combateram o dragão, a antiga serpente. Já não houve lugar mais para Lúcifer no céu. Lúcifer significa portador da luz. Ele era um anjo de luz no céu, mas se levantou contra Deus, e ele se tornou um anjo de trevas. Então Satanás, o demônio, ele era um anjo de Deus, mas ele traiu o Senhor, ele se tornou trevas. E Miguel, como nós fizemos aí a quaresma, de São Miguel, Miguel era um anjo simples em meio à multidão dos anjos. Quando Lúcifer começou a fazer a contaminação, dizendo: não podemos servir a Deus, ele é um opressor, ele é um mentiroso, então 1/3 dos anjos do céu foram contaminados através de Lúcifer. Ele não queria combater Deus sozinho, ele queria um exército de anjos das trevas que se voltasse contra Deus. E o que aconteceu?
1/3 dos anjos foram contaminados, mas havia um homem, ou melhor, um anjo, chamado Miguel, que vendo a revolta de Lúcifer, se levantou, e em meio aos anjos ele disse: quem como Deus? Qual é a resposta? Quem como Deus? Ninguém como Deus. Era isso que Miguel trazia no seu coração: ninguém pode ser como Deus. E o amor que Miguel tinha por Deus fez com que ele alcançasse um dos patamares mais altos da hierarquia dos anjos. Não foi o próprio Deus que deu toda a autoridade a Miguel, mas foi o seu amor que fez ele ser o príncipe da milícia celeste, porque ele tomou a frente e combateu Lúcifer e expulsou Lúcifer do céu para que o nome do Senhor fosse honrado. E Lúcifer, sabendo que o homem é a criatura mais amada de Deus, sabendo que o homem é a criação querida de Deus, e sabendo que ele nada pode contra Deus, porque foi o próprio Senhor que criou Lúcifer quando ele era um anjo bom, mas ele sabe que contra Deus ele não pode nada. Por quê? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ninguém pode ir contra Deus. Isaías 45:5 vai dizer: eu sou um Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. Então Deus é todo poderoso, e Lúcifer sabe disso, que ele é muito fraco perto de Deus. Então, qual é a revolta dele? Eu vou atacar aqueles que Deus mais ama, eu e você, a criatura humana. Essa foi a grande revolta. Mas uma das revoltas de Lúcifer, ele falou assim: Jesus se tornará homem, e eu vou ter que se prostrar diante de um homem, Deus? Eu sou um anjo de luz, eu tenho poder, eu sou um dos arcanjos. Você sabia que Lúcifer é um dos 4 arcanjos? Miguel, Gabriel, Rafael e havia Lúcifer. Ele é um anjo muito poderoso, Lúcifer. Mas o que aconteceu? Ele falou: não vou me prostrar diante de Jesus, porque ele vai ser homem, ele vai ser limitado a mim. Olha só, ele não quis se prostrar, mas ele falou assim: pode ser que eu me prostre diante de Jesus, porque ele é Deus. Mas sabe qual foi a maior revolta de Satanás, de Lúcifer? Quando ele soube que havia uma mulher que daria luz a Jesus e que seria a rainha dos anjos e dos homens. E ele falou assim: dela eu não vou me prostrar não. Por isso que ele tem tanta raiva de Nossa Senhora, porque Deus deu autoridade a Nossa Senhora para esmagar a cabeça de Lúcifer, de Satanás, que é a antiga serpente. Então há uma batalha espiritual, meus irmãos. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não foi para o inferno, não, ele caiu na terra. E o ódio dele, a vingança dele é contra a humanidade. Por isso que estamos numa batalha. João Paulo, tantas pessoas já falaram: se Deus existe, por que não vemos paz nesse mundo? Por que há tanto ódio, há tanta situação? Porque Lúcifer está na terra com 1/3 de demônios, e ele tem nos atacado. E a cartada principal de Lúcifer é o pecado. O pecado é a forma que ele seduz o homem e tira o homem de Deus, não é isso? Olha o mundo, as pessoas não querem mais o Senhor, não querem mais buscar o amor de Deus. O homem tem no seu coração um lugar reservado para o amor de Deus. Somente o amor de Deus pode preencher o coração do homem, nada mais. O homem busca nos prazeres, nos bens materiais, no dinheiro, nas pessoas, mas está sempre vazio, porque vazio não preenche vazio. A pessoa pode ter tudo, mas ela sempre vai sentir um vazio no seu coração, porque ela não está indo buscar no lugar certo, que é no coração de Deus. Então o amor de Deus é a única graça que pode preencher o coração do homem e que pode mudar a vida do homem, que pode salvar o homem. Então precisamos urgentemente permanecer na graça de Deus, perseverar, renunciar ao pecado. Por que eu digo isso para vocês? Porque vocês precisam saber a origem do pecado. Vocês precisam saber qual combate vocês estão vivendo, com quem vocês estão batalhando. Mas João Paulo, então se Satanás ele tem tentado nos seduzir com o pecado, como que vamos vencer Satanás se ele é superior a nós? Ele é um anjo das trevas, mas é um anjo.
Ele tem todo o poder de antigamente, porque Deus não tira o poder e a graça que Ele dá a ninguém. Deus não tira. Então Lúcifer, ele é poderoso. Como vencer ele? Foi aí que o Senhor, com a sua morte de cruz, pagou os nossos pecados. Mas Ele disse: eu vou fundar a minha igreja vai evangelizar, vai espalhar o meu amor, mas eles não estarão sozinhos. O que aconteceu? Em Pentecostes, o Senhor, Ele mandou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo, Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O homem hoje tem o Espírito Santo para capacitá-lo, para dar força, para dar a visão celestial, a visão do sobrenatural. Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto. Então, através do Espírito Santo, temos o impulso da graça de Deus, temos forças para vencer o pecado, para combater o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. Nós temos a graça de Deus para nos ajudar a chegar ao céu. Então o Senhor nos deu o Espírito Santo, nos deu a força necessária para alcançar a sua graça. Então é muito importante a gente tomar posse. O apóstolo Paulo dizia: orai sem cessar. A oração é a maior arma contra Satanás. É interessante porque a própria Virgem Maria, ela nos ensinou em Fátima a rezar o terço. Em Mendiglore pediu: rezem o rosário pela paz no mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado, pela força da igreja, porque o que sustenta a igreja hoje são os homens e mulheres que oram, são aqueles monges que estão dentro dos mosteiros, são aquelas irmãs consagradas, freiras que estão dentro dos conventos, muitas estão enclausuradas, orando pela igreja, orando pela conversão do mundo dos pecadores. E agora a gente vai para a palavra, para que vocês entendam melhor essa leitura e o que Deus está falando. Eu precisava dar essa introdução, porque eu digo sempre que todo católico deveria, no mínimo, saber de tudo que eu acabei de pregar para vocês nessa introdução. Qual batalha ele está vivendo? Quem é Satanás? Qual é o nosso inimigo? É necessário conhecer com quem estamos batalhando para poder vencer. Nenhum exército sai para o combate sem saber quem eles vão vencer. Ele sai com um exército de 10 mil, chega lá, tem 100 mil soldados, como que ele vai vencer? Então nós sabemos que estamos com Deus dos exércitos, estamos com o Espírito Santo que nos fortalece e vamos para o combate, não sozinhos, mas com a graça de Deus, com Nossa Senhora à frente, esmagando a cabeça da serpente. Vamos pegar aí Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 4. É exatamente sobre esse tema que foi me passado: resistir até a morte na luta contra o pecado. E vamos então ler o que São Paulo está dizendo, ou melhor, a carta aos Hebreus, não se sabe se foi São Paulo ou se foi algum dos cristãos, provavelmente, né? São Paulo era cristão, mas provavelmente é intitulada aí o escritor da carta aos Hebreus são os primeiros cristãos, né? Então vamos, Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Hebreus, Bíblia Ave Maria, 1536, página 1536. É importante que você escute. Como nosso tempo é bem curto, vamos lá para a gente aproveitar o máximo dessa noite, porque eu quero orar com vocês, porque o Senhor me deu o dom de cura, e eu tenho testemunhado muita graça de Deus. Eu tenho visto muitos corações sendo curados, pessoas recebendo milagres maravilhosos no nome de Jesus. E essa noite Deus quer curar o seu físico, emocional, espiritual. Deus quer trazer restauração para a sua vida, em nome de Jesus. E vai dizer o seguinte no versículo 1: desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhamento-nos
das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate propósito, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecerá, ele suportou a cruz, está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores, e não vos deixeis abater pelo desânimo. Versículo 4: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Então é muito importante a gente entender que é necessário, pela graça de Deus, agora vivendo uma experiência do amor de Deus, resistir até o sangue na luta contra o nosso pecado. O homem precisa estar na presença de Deus, e nós, como católicos, precisamos estar vivenciando uma vida de oração, uma vida de adoração, viver o amor do Senhor em nossos corações. Não podemos deixar que o mundo, que os prazeres, que o ódio nos tire da graça do Senhor. Na minha caminhada eu tenho visto muitas pessoas, muitos católicos se ferirem nas suas mágoas, nas suas angústias, e não conseguem amadurecer na sua vida espiritual. Eu tenho pregado muito sobre isso, sobre a vida espiritual, sobre a maturidade espiritual. Um católico que ele amadurece espiritualmente, ele suporta as provações, ele não se deixa levar pelo pecado, o pecado não leva ele à ruína, porque ele confia no Senhor, ele persevera diante das dificuldades. Uma frase que eu trago no meu coração, que tem me ajudado muito na minha caminhada, é: converta teu sofrimento em graça. Quanto mais você sofrer, mais a graça de Deus será derramada na sua vida. Aprenda a valorizar o seu sofrimento, aprenda a valorizar as suas dores, porque você vai crescendo, você vai amadurecendo. Não há na igreja santo que não sofreu. Para chegar à santidade foi necessário passar pela cruz, foi necessário lutar contra o pecado e ir até o sangue na luta contra o pecado. E o Senhor nessa noite está nos curando, nos libertando, está nos fortalecendo com a sua graça. A palavra de Deus, ela é viva, meus irmãos. A palavra de Deus, ela entra no mais profundo da alma, do coração, ela quebra as barreiras, ela quebra as correntes, ela nos liberta. João capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São correntes malignas que são quebradas. O homem, ele traz consigo uma luta interior terrível. É uma carga espiritual que ele traz da sua geração passada. Ele traz uma luta espiritual terrível. Muitas vezes são lançadas maldições na nossa geração passada, que chega até nós. Muitas vezes a nossa geração passada passou por situações de falta de fé, buscando outras realidades longe do amor de Deus, buscando nas falsas doutrinas, no satanismo, na morte, na violência, e muitas dessas situações vêm parar na nossa realidade, no nosso tempo atual. São a herança genética. Assim como você recebeu da sua geração passada, bisavô, tataravô, você recebeu a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, há uma herança também espiritual maligna que chega até nós, que é quebrado pelo poder da oração, que é quebrado pelo clamor que fazemos do sangue precioso de Jesus. É interessante que um exorcista, quando ele estava atendendo um homem que estava possuído pelo demônio, e o exorcista estava orando para expulsar os demônios, porque quando é exorcismo é mais de um demônio, é uma legião de demônios sobre aquela pessoa. E quando ele clamava, o exorcista orava, e os demônios diziam: você vai nos tirar desse homem? Mas nós já estamos há 300 anos nessa geração.
Os demônios iam passando de geração em geração, porque não foi quebrada. Não havia naquela geração homens e mulheres de oração que lutavam contra o pecado. Pelo contrário, se deixavam levar pelos seus prazeres, se deixavam levar pelos falsos ídolos, colocavam outras realidades, crenças, superstições, em vez de adorar o Senhor, em vez de buscar a graça de Deus, buscavam em outras realidades, no ocultismo. Então isso é terrível. Quantos de nós trazemos essa carga espiritual e precisamos pedir ao Senhor? E é muito importante isso eu vivi na minha conversão, na minha experiência de conversão, quando eu aprendi mais sobre isso, sobre o ministério de cura e libertação, sobre a geração passada, sobre as consequências que tem sobre nós, e eu aprendi a colocar no ato penitencial. O sacrifício de Jesus é a maior oração que nós podemos fazer, é a Santa Missa. Quando no ato penitencial, onde Jesus está sendo pregado na cruz, onde o sangue de Jesus está sendo derramado, é ali que você vai colocar toda a sua geração passada, para que seja quebrada toda a ligação de antepassados, de maldições na sua vida. Tudo aquilo que vem do passado, tudo aquilo que vem em geração precisa ser quebrada pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que precisamos de cura interior, cura de gerações, para que sejamos libertos, porque muitas pessoas tentam lutar contra vícios. Para você ver, há famílias inteiras que são viciadas no álcool, no cigarro, que são viciadas em diversas coisas, vícios terríveis, doenças que o pai tem, o irmão tem, e vai passando, o avô teve. Isso é uma contaminação de geração, e é necessário pedir a quebra dessa maldição, porque os demônios, eles vão caminhando de geração em geração, e nós não podemos permitir que passe da nossa geração, que passe para os nossos filhos, porque se você que é mãe, você que é pai, quebrar essas maldições, também é quebrada a dos seus filhos. Uma geração abençoada, ela abençoa 1000 gerações futuras. Então é necessário, meus irmãos, essa luta contra o pecado, porque o pecado é o que traz maldição sobre a nossa humanidade, é o que traz a destruição, e precisamos viver uma vida na presença do Senhor, lutar contra aquilo que nos leva para os nossos desejos, que nos faz nos inclinar diante das nossas vontades. Precisamos olhar para o coração de Cristo, olhar para Jesus na cruz e tomar posse da graça do Senhor, lutar, combater o bom combate. Precisamos vivenciar essa experiência, meus irmãos. Quantas situações eu pude testemunhar de pessoas que estavam afundadas no ódio, na vingança, numa vida de pecado, de falsas religiões que Satanás destruía. Quantas pessoas com desejo de suicídio, que quando a gente orava, a pessoa ela entrava em surto maligno, e o Senhor a libertava, a restaurava, porque é a graça de Deus que vai restaurando, é a luz do Espírito Santo que vai dissipando as trevas. E o pecado, ele age de 3 modos. Como acontece o pecado? Primeiro, ele vem para a mente, ou ele entra pelas janelas dos olhos, ou pelo seu ouvido, entrando na sua mente através das seduções. Hoje a sedução, o pecado está tão escancarado através de vídeos, através das redes sociais. Então, quando a pessoa se entrega a isso, ela se contamina, ela abre a janela, a casa dela interior, para que Satanás entre. E quando ele entra, ele vem destruindo. O demônio vem para matar, roubar e destruir. Então, quando entra na mente através de falsas doutrinas, de ocultismo, que muitas das pessoas, eu era espírita, eu era da doutrina espírita antes de se converter para o catolicismo. Então, quando eu conheci essa verdade, eu tive que renunciar, mas antes eu me deixei levar, porque eu acreditei, eu trouxe como verdade na minha mente, e vindo para a minha mente, o pecado é assim, ele vai para o coração.
É a contaminação que acontece. E indo para o coração, ele vai para a atitude. Então tudo começa na mente. Uma pessoa, para viver uma situação de pecado, ela primeiro trabalhou a mente dela, se deixou ser levada na sua mente, nos seus desejos, nos seus impulsos. Quantas pessoas vivendo adultério, quantas pessoas vivendo na fornicação, vivendo numa prostituição, quantas situações de jovens que têm perdido a graça de Deus, que têm vivido uma vida suja longe do amor do Senhor, ainda não tem resistido até o sangue na luta contra o pecado. O pecado é horrível, meus irmãos. O pecado, os santos diziam que o pecado ele suja a alma, ele é podre. Então precisamos urgentemente da graça de Deus para sermos libertos. Precisamos de uma experiência de conversão sincera, verdadeira, sair do comodismo, tomar posse da graça de Deus. O mundo é radical. Se a gente não for radical na graça de Deus, não vamos ver a transformação, não vamos ver a conversão, porque a conversão é o mesmo processo. Você está ouvindo essa pregação, está tomando posse, essa palavra que está sendo pregada, ela vai para o seu coração como verdade, e aí você tem uma mudança de vida. Aí você consegue resistir o que antes você não resistia, porque é o próprio Senhor que te ajuda. E um grande amigo, já para finalizar, o tempo já deve ter, amém. Um grande amigo que temos é o nosso anjo da guarda. Você sabia que a missão do anjo da guarda é te levar para o céu? O seu anjo da guarda te ajuda a lutar contra Satanás. Quando o Padre Pio, alguém conhece o Padre Pio? Levanta a mão. Já ouviu falar? Maravilhoso, amo o Padre Pio. Quando o Padre Pio, ele apanhava do demônio, porque todos os dias às 3 da manhã o demônio aparecia para o Padre Pio e dava uma surra no Padre Pio para que ele não celebrasse a missa, porque o Padre Pio levava uma multidão de pessoas para a graça de Deus, e o demônio aparecia oprimindo, batendo nele, de verdade, batendo nele, ele era espancado pelo demônio. E aconteceu que um dia os irmãos viram os gritos do Padre Pio e foram socorrer o Padre Pio. Era comum, todo mundo sabia da batalha espiritual do Padre Pio, e o demônio deu uma surra nele naquele dia. E aí o que aconteceu? Quem livrava o Padre Pio muitas vezes das tentações, das lutas com o demônio, era o seu anjo da guarda. E uma vez ele até exortou o anjo da guarda dele, que o anjo da guarda dele até chorou, porque ele falou: por que você não veio logo me ajudar, me deixou levar uma surra? Então assim, o anjo da guarda, ele dá inspirações, ele te ajuda a tomar decisões. O anjo da guarda, ele te ajuda a fazer a vontade de Deus. A missão dele é te levar para o céu. Então peça a ajuda do seu anjo da guarda para viver santidade, para viver na graça de Deus, para renunciar a vícios, aos apegos, aos seus desejos, para te ajudar a fazer a vontade do Senhor. E você verá o quanto de força você terá, o Espírito Santo te fortalecendo, Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente debaixo dos seus pés, o teu anjo da guarda te inspirando e o céu lutando ao seu favor. Aí vamos resistir até o sangue na luta contra o pecado. É o desejo do coração de Deus que irá nos santificar, meus irmãos. Aí a libertação vai acontecer, as curas vão acontecer, aí você vai ver o céu se movendo ao seu favor, a graça de Deus preenchendo o teu coração. Eu creio que nessa noite o teu coração sairá diferente dessa igreja, porque Deus, ele toca de uma forma muito profunda os nossos corações, falando de uma forma muito profunda, trazendo a cura e a restauração. E eu te convido a se levantar para que possamos orar e pedir o Espírito Santo de Deus, não na teoria, meus irmãos, mas na prática. É necessário agora vivenciar esse derramamento do Espírito Santo, se deixar ser curado por Deus, se deixar ser liberto pelo Senhor, se deixar ser restaurado pela graça de Deus. Deixa que nessa noite o Espírito Santo possa queimar como fogo no teu coração, possa te dar o desejo de santidade, possa te libertar de todo mal, porque o Senhor vem quebrando as muralhas, as correntes malignas, o Senhor vem trazendo paz ao teu coração. E eu te convido a levantar os seus braços lá no alto, se render
entendendo a graça de Deus. Não tenha medo, seja ousado neste momento, seja ousada neste momento, toma posse da graça de Deus, porque o Senhor essa noite está abrindo o céu sobre a sua vida. Há uma profecia nessa noite do poder do Espírito Santo, cura, prodígios e milagres no nome de Jesus. É o Espírito Santo que é derramado, é o fogo do Espírito Santo, é o amor do Senhor que queima nos nossos corações, e nessa noite o Senhor traz a restauração, traz a cura das suas feridas, cura física, cura emocional, cura espiritual. É a unção do Espírito Santo sendo derramada sobre nós, é o Senhor santificando a nossa alma, fortalecendo a nossa fé. Essa é uma noite de graça, onde o Senhor derrama a graça, derrama o poder do Espírito Santo, onde o amor de Deus ele queima de forma poderosa no seu coração. É o Senhor trazendo a restauração da sua vida. Abra sua boca, fala com Deus neste momento, faz o seu clamor ao coração de Deus, mas tomando posse da graça, tomando posse da cura, tomando posse da libertação, tomando posse de uma vida de graça, de santidade, de amor. O Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar a libertação que você necessita. Toma posse da graça, da vitória, declara, você tem autoridade espiritual sobre a sua vida, declara em nome de Jesus a graça de Deus, declara a cura, os prodígios e milagres que você necessita, que você tem clamado. Declara a graça de Deus sobre a sua família, declara o poder de Deus sobre o seu coração. É o Senhor derramando o poder do Espírito Santo, é o Senhor preenchendo o vazio da tua alma, os corações curados, feridas curadas, corações avivados no nome de Jesus. Ori canta labaxiria, labacanta labassúria, ori canta lá. Recebe o batismo de fogo nessa noite, recebe a unção do Espírito Santo, unção que queima na tua alma, que vai te impulsionar para o coração de Deus, que te levanta das suas quedas. Há muitos aqui que estavam numa frieza espiritual, você estava sentindo um vazio, o Espírito Santo parecia que estava longe de você. O Senhor quebra esse gelo espiritual e aviva a tua alma, fortalece a tua fé. Recebe o poder de Deus, recebe a unção do Espírito Santo. Ore canta labassuri, canta labachanda la irere, ore alabaia irere, canta labairere. Isso, vai clamando. Recebe essa unção de avivamento, recebe pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Ori canta lá, irere, canta lá. Iria labalaba irere canta la bashiria la irere canta la oria la bala irere la irere ori canta la bashanda la irere oria la irere. Clama, deixa o fogo do Espírito Santo abrasar o teu coração, deixa essa unção queimar no teu coração. É o Espírito Santo te dando vida nessa noite. O Senhor me dá essa palavra. Muitas pessoas estavam mortas espiritualmente e o Senhor está dando vida. Eu estou profetizando que a partir dessa noite a sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque há uma unção liberada sobre a sua vida, há um mistério do céu sendo revelado ao teu coração, tocando profundamente a tua alma nessa noite. É o poder de Deus, é o amor do Senhor que é derramado sobre nós, corações curados, corações avivados para a honra e glória do Senhor. Toma posse da graça de Deus, toma posse dessa unção. Ore canta lá.